Olá a todos, estamos começando mais um episódio do nosso SantaCast e hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Luiz Henrique, que é cirurgião vascular e endovascular, é isso? Isso. Doutor, qual que é a tua área de atuação aqui para a gente entender mais ou menos qual que vai ser o foco do teu trabalho, para a gente começar a pegar o que é um cirurgião vascular? É o especialista, o médico especialista que trata das doenças do aparelho circulatório. No caso do aparelho circulatório periférico, que as pessoas às vezes confundem um pouco doenças do coração cardíaco Aham. com doenças vasculares periféricas. Nós somos responsáveis pelas doenças vasculares periféricas e a maioria das vezes, a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes do sexo feminino. Que nós tratamos também doenças também relacionadas à parte ginecológica, porque a circulação dos órgãos femininos pode ser afetada também, né? Então, a gente também trata essa parte também. Agora tem uma pergunta aqui, a hora que o doutor falou em relação a tratamento de mulheres, né, de circulação. A pergunta que acho que vem na cabeça da mulherada é o seguinte: por que é que a mulher ela retém mais líquido? Por que que ela tem esse problema na circulação? Tem relação ou não tem? É só um mito? Tem um pouco de relação, sim, principalmente a parte hormonal. Né? Na realidade, é até normal, assim, que principalmente na época da menstruação, que a mulher retenha um pouco de líquido, mas geralmente, se ela não tem uma outra doença de base, assim, geralmente esse líquido ele é só retido na época da menstruação mesmo, depois ele volta ao Não tem normal. nada a ver com a parte da circulação ali do sangue, ou Muitas tem um vezes pouco? não, muitas vezes não, é mais a parte hormonal mesmo. Hormonal, É. é. E outras coisas que a gente estava conversando aqui é a respeito das mulheres que têm dor pélvica crônica, que Uhum. é essa dor pélvica crônica nada mais é do que as cólicas, né? Sim, sim. O doutor estava falando que tem alguns procedimentos, algumas informações que pode ajudar a mulher nesse sentido. De que forma? Então, nós realizamos tratamento através de cateterismos, que são procedimentos minimamente invasivos, que não têm a necessidade de cortes maiores, assim, no abdômen ou outras partes do corpo. E as três principais doenças que nós tratamos são as varizes pélvicas, que assim como pode ter varizes nas pernas, podem ter varizes dentro da barriga também, principalmente na região pélvica. Os miomas uterinos, né? E uma doença chamada adenomiose. São essas três que nós tratamos. E são doenças bem prevalentes assim, no sexo feminino. Assim. Só para você ter uma ideia, a dor pélvica crônica, 30 a 40% das mulheres têm dor pélvica crônica. Pelo menos uma boa parte da vida. Assim. Então, é bastante. Assim. Interessante, doutor, falar. Eu tinha, né, a cólica, assim, eu vi que ao longo dos anos foi aumentando. E aí eu descobri, normalmente o pessoal fala muito sobre a endometriose, Isso. né? E eu, Outra quando causa também. fiz o diagnóstico, foi a adenomiose. E eu nunca tinha ouvido falar Uhum. sobre a adenomiose. O doutor falou que trata, como que é? Então, só para tentar resumir, assim, a adenomiose é o seguinte: o útero ele tem um epitélio que reveste o útero internamente, que chama-se endométrio. E esse epitélio ele cresce e regride de acordo com o ciclo menstrual. O que acontece na adenomiose? Esse epitélio, em vez de ele estar apenas revestindo a parede interna do útero, ele está implantado no meio da musculatura do útero. Por isso que às vezes a mulher tem mais sangramento, além da dor também, ela tem mais sangramento, pode dar dor na relação sexual também, aumentar as cólicas, tudo. E um dos tratamentos recomendados, vamos dizer assim, o primeiro tratamento recomendado seria a retirada do útero, né? Que no meu ponto de vista às vezes pode ser muito traumático para a Por mulher, assim, exemplo, né? eu tenho 30 anos, não Aham. tenho filho. Aí, por exemplo, o doutor fala que não, o tratamento é retirada do útero. Existe uma outra alternativa para que as mulheres, que no meu caso, que não têm filho e ainda querem ter filho, consigam ainda viver com qualidade e tratar a doença? Então, essa que é a proposta da minha especialidade. Através de catéteres, né, a gente consegue chegar exatamente na artéria que está nutrindo o útero e nutrindo a adenomiose.
e nós injetamos substâncias, pequenas esferas, assim, que são são muito pequenas, assim, e elas ocluem o vaso, que está nutrindo a adenomiose. E isso vai causar uma isquemia e morte dessas células que estão implantadas em locais que não deveriam. Ela para de crescer, digamos. Justamente, sem afetar o útero. Né? Sem precisar fazer a retirada. Isso, sem precisar fazer a retirada. E das pacientes com adenomiose, depois que você faz, a chance daí de poder ter uma gravidez é muito grande daí. A adenomiose pode interferir ali para, às vezes, a mulher que tem aí os sintomas, né? Obviamente que tem que procurar um médico, né? O ginecologista, mas Sim. é um sinal. Quando cólica muito forte, fluxo muito intenso, é interessante pesquisar, porque pode ser isso. E às vezes a mulher que tem esses sintomas e não está conseguindo engravidar, ela pode ter adenomiose? Pode ter. E um detalhe bem importante da adenomiose é que muitas vezes só no ultrassom o médico não consegue descobrir que tem adenomiose. Então é sempre recomendado que o paciente faça uma ressonância magnética da pelve, que aí a ressonância é uma imagem bem perfeita, assim, vai dar o diagnóstico com certeza. E daí, doutor, e além por exemplo, tem esse tratamento que é um tratamento que vai, por exemplo, na contramão ou uma outra alternativa aos métodos anticoncepcionais, né? Sim. Ao tratamento com hormônio. Sim. Qual que é a diferença, doutor? Consegue explicar, por exemplo, a mulher que não quer fazer uso, por exemplo, do hormônio? Porque eu vejo que tem alguns tratamentos que usam o DIU, né? Para o tratamento da adenomiose. Mas se essa mulher quer engravidar, aí seria essa outra alternativa? Seria essa alternativa. Porque com o uso do DIU, não tem como. Se ela for fazer o uso de hormônios, tanto anticoncepcionais orais como o DIU, aí não tem como engravidar. Sim. Teria que fazer o procedimento mesmo. Então, é uma alternativa para as mulheres que têm um diagnóstico de adenomiose, querem engravidar e não querem, né? Não querem, obviamente, retirar o útero, então pode fazer essa cirurgia. Bacana. E daí resolve o problema da adenomiose, sem digamos, uma questão hormonal ali. Com certeza. Tira o mal pela raiz. Com certeza. Com certeza. E também, além de não propiciar a não retirada do útero, né, tem essa parte que também não interfere na parte hormonal da mulher também. Né? Hoje está provado que o procedimento da embolização ele não altera em nada assim, os hormônios femininos, a função ovariana principalmente, né? Porque ele é direcionado apenas para o útero. Bacana. Então, a endometriose é o crescimento do endométrio para fora, digamos, né? Não, ele é entre as fibras musculares do útero. Do útero, mas ela não fica só ali dentro do útero. E a adenomiose é na musculatura do útero. Isso mesmo. É para o pessoal ter uma diferença. Porque, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em adenomiose. Eu sempre falava, até inclusive fui fazer as investigações achando que eu poderia ter uma endometriose, porque os sintomas são relativamente parecidos, São muito parecidos, é a dor pélvica, é o sangramento excessivo, né? Aquela mulher que às vezes fica mais de uma semana menstruando em grande quantidade, assim, isso realmente incomoda bastante, atrapalha até a qualidade de vida, né? Com toda certeza, claro. Porque a mulher, eu que o diga, né? A gente não consegue nem sair de casa, às vezes, nem tem que trabalhar em home office porque é muito desconfortável. Sim. E esse tratamento, conta mais um pouquinho, quando que ele vem, como é que foi, quando que dá para fazer, aqui em Ponta Grossa, onde que a gente encontra? Esse tratamento, assim, ele começou no finalzinho da década de 90, se eu não me engano, se eu não estou enganado, é um médico francês que começou esse tratamento, e ele foi direcionado principalmente para os miomas, né? Que o princípio é o mesmo, é você obstruir os vasos que estão nutrindo o mioma e nisso você causa a morte do mioma e diminui bastante os sintomas da mulher, né? Sem a necessidade de retirar o útero. E aí, com o tempo, eles foram testando assim, outras doenças e eles descobriram que para a adenomiose também funcionava muito bem. Então, vamos dizer assim, em países como os Estados Unidos e Europa, isso aí já tem desde os anos 2000, começo do ano 2000, até agora já tem faz um bom tempinho. Aqui em Ponta Grossa, nós realizamos lá na Santa Casa, né? É um procedimento que tem que ser realizado no setor de hemodinâmica, aquele mesmo lugar onde fazem os cateterismos cardíacos, né? Que nós precisamos todo aquele aparato, assim, para ter uma boa imagem, assim, saber bem certinho onde você está entrando com o catéter. Geralmente a paciente ela fica internada apenas um dia só,
né? No outro dia ela já retorna para casa e a recuperação é muito rápida, assim, em torno de uma semana ela já volta às atividades normais, a vida dela assim, sem vamos dizer assim, não tem nenhuma recomendação muito restrita. Assim, sabe? É bem... depois de uma certa experiência, a gente tem muita segurança em dizer que é bem tranquilo, assim, e seguro o procedimento. A recuperação. Que bacana, doutora. Esse procedimento, ele ajuda as mulheres que às vezes querem tentar engravidar, Isso. que tem o diagnóstico, e impede também a retirada do útero, porque existem casos... onde a única solução seja, de fato, ou qual que são os riscos de não tratar a adenomiose, por exemplo? O que isso pode levar? Direto à perda do útero da mulher, ela ter que... Veja, a doença em si, ela não leva à perda do útero, né? O problema é que durante, nós chamamos de idade reprodutiva da mulher, né? Que vai em torno aí dos 18, 20 anos até a chegada da menopausa, em torno dos 45, 50 anos. Então, nesse período, a mulher vai ter uma qualidade de vida péssima, né? E vamos dizer assim, como se fosse uma das melhores fases da vida para a mulher, né? E você impedir que ela possa trabalhar, ter o seu lazer, ter a sua vida diária normalmente, sem ficar se incomodando com sangramento, com cólicas e tudo, eu acho que é de grande valia, assim, esse tratamento, assim. Que realmente só quem é mulher é que entende. Porque justamente. Às vezes o pessoal fala, né, desses 30 dias ali que a mulher não tem paz durante o mês, sobra uma semana em que ela tá tranquila, né? Que ela tá em estado normal, digamos assim, porque daí vem a TPM, vem a questão do ciclo menstrual. Mas só quem é mulher sabe que realmente quando a mulher fala que tá de TPM, ou quando fala que tá com cólica, que realmente é uma dor assim... É quase que insuportável, mas como a gente tem todo mês, a gente acaba acostumando, né? Sim, claro. Então, aí que entra a pergunta. Por que conviver com uma dor ainda maior, com duração maior, com sangramento, com duração e quantidade maior? Não tem sentido, assim, né? A mulher ficar todo esse período sofrendo, assim. Então, é por isso que essa que é a nossa proposta, assim, de principalmente dar qualidade de vida à mulher. Para a mulher. E esse procedimento é realizado na Santa Casa aqui de Ponta Grossa. Isso, na Santa Casa. Então, a mulher mesmo que às vezes se identificou já pode correr, trazer mais informações, que ela tem essa opção de tratar a adenomiose de uma forma não hormonal, preservando o útero. Isso. O nome bem certinho é embolização de artérias uterinas. Esse é o nome do procedimento. Esse é o nome do procedimento. Que bacana. É muito interessante a gente saber. E realmente, a mulher, assim, é quase que, eu acredito, não sei uma porcentagem, mas, por exemplo, de 5 amigas que eu tenho, pelo menos 3 têm algum problema com cólica. Justamente, é o que eu comentei. E com sangramento intensivo. É bem prevalente assim. mesmo, É bem prevalente. É batata. Das 5, pelo menos umas 3 ali tem alguma dificuldade. E isso também, doutora, a gente às vezes vai mascarando com o uso do anticoncepcional, né? É verdade. Porque aí... às vezes a mulher está tomando anticoncepcional apenas com a intenção de não engravidar e, como você falou, ela está mascarando, às vezes, os sintomas da doença. Porque quando eu só consegui me identificar porque fazia 9 anos que eu não usava nenhum método hormonal, né? Não usava nada. Então, eu realmente sentia na pele os sintomas e o corpo vai avisando que não tá legal. Porque as dores parece que cada mês vai aumentando, o sangramento vai aumentando. E, às vezes, é interessante a mulher que sempre vai fazer o preventivo já procurar, né? Fazer esse diagnóstico, uma ultrassom, alguma coisa. Porque, às vezes, o uso do anticoncepcional pode estar mascarando uma doença que tem um tratamento. Não, eu já atendi pacientes até que estavam fazendo reposição com ferro endovenoso porque a perda de sangue era tão grande que ela estava com anemia. E isso aí todo mês ela tinha que ir para o hospital repor sangue. Não o sangue sim, mas o ferro, né? Que eles dão assim para melhorar um pouco a anemia, assim. Todo mês ela ia e ela, na realidade, nem estava sabendo por quê. Por quê? Que estava acontecendo isso com ela, assim. Então, é importante, né, a mulherada ficar atenta. Houve um debate muito grande em relação à endometriose, porque até foi uma famosa que
que se pronunciou sobre isso, que foi a Anitta. Eu lembro até hoje. É verdade. A Anitta se pronunciou dizendo que ela sofria de cólicas horríveis, que ela tinha um sangramento, assim, muito ruim, que ela ia no ginecologista, fazia os exames, ela tava tudo certo e ninguém conseguia fazer o diagnóstico. Até que ela encontrou uma doutora que eu nem lembro qual era o nome da médica, a médica fez o diagnóstico da endometriose. Aí todo mundo começou a aprender, a entender um pouco mais sobre a endometriose. Isso. No meu caso, foi a adenomiose, que eu sabia sobre a endometriose, até achei que o meu diagnóstico poderia ser nesse, mas na verdade eu descobri que era a adenomiose. Porque é um pouco difícil, no meu caso, que nunca tive um filho, né? Eu vi que são umas taxas, mas eu já tive uma perda, já tive um aborto, né? Uma perda espontânea. E às vezes as mulheres não prestam atenção, não sabem. E que bom que você tocou nesse assunto. E duas coisas. Muitas não fazem o diagnóstico, que eu comentei, pela falta da ressonância magnética, que é o exame, vamos dizer assim, padrão ouro, assim, para identificar a adenomiose, né? Que muitas vezes o ultrassom vem com diagnóstico normal, mas na realidade a adenomiose está ali. E o que acontece? Por que a mulher tem o aborto, né? Porque esses implantes de endométrio dentro da musculatura atrapalham o implante do feto. Ali, a hora que ele chega na parede uterina para se implantar, assim, começar a crescer, ele não consegue justamente por causa disso. Porque não é uma parede normal, vamos dizer assim, né? E muitas vezes as mulheres abortam por causa disso. Não que seja isso somente essa causa, né? Também. Mas essa é uma das causas de aborto também. Por exemplo, algumas mulheres com miomas, não todas, algumas, às vezes não conseguem engravidar também por causa disso, porque o mioma está atrapalhando ali o implante do feto na parede uterina também. E é importante a gente saber sobre isso e falar sobre isso, porque muitas vezes a mulher, ela busca as soluções que é o básico, né, do diagnóstico. Vai para o anticoncepcional, vai até, às vezes, muitas vezes, eu me preocupo muito com o Sistema Único de Saúde, porque não há uma demora, a gente sabe, né, de falar. Às vezes, para a mulher que sofre com esse tipo de problema, ela ter um diagnóstico, porque sempre vai pro arroz e feijão ali, né, não há por exemplo, não que não aconteça, mas eu acho muito difícil. Eu acho importante, aliás, a falta de... A busca pela informação, para que a mulher possa, por exemplo, chegar e falar, não, eu quero fazer um exame, essa ressonância, para realmente ver, porque... Para descartar a possibilidade, então, que seja, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de informação, para que a mulher também possa até saber entender melhor as coisas que estão acontecendo com o seu corpo. Sim. A gente fala muito da prevenção do colo de útero, né? Mas a gente não fala sobre prevenção, por exemplo, do câncer de colo de útero, de ovário. A gente não fala também sobre o diagnóstico de endometriose, de adenomiose. É verdade. Então, tudo isso... E é importante saber que existem outros recursos que não os básicos, né? Com certeza. Uma das opiniões que eu tenho também é que se a ressonância fosse um exame que a população tivesse um pouco mais de acesso, assim, eu acho que daí faria muita diferença, assim. E esse procedimento hoje, a gente consegue ter, assim, uma cobertura pelo SUS? Infelizmente, não. Não? Olha aí, então vamos aproveitar essa oportunidade, né, esse podcast, para que a gente consiga... eu acredito que isso, sim, entra no rol de garantia de direito, né, das mulheres dentro das políticas públicas de saúde, que a mulher tenha esse acesso a um procedimento. Ela foi diagnosticada, ela não quer fazer um tratamento hormonal, quer preservar o útero, que ela possa ter essa cobertura pelo Sistema Único de Saúde. Não, com certeza. E para você ter uma ideia, como as coisas precisam evoluir, por exemplo, varizes pélvicas, que é tratado de uma forma bem semelhante, assim, né? É o cateterismo também. Até para o plano de saúde, nós não temos um código específico para varizes pélvicas. Ou seja, não dá para fazer. É como se não existisse o procedimento, né? A lei. Então, se não existe no plano de saúde, na tabela do SUS também não vai existir. Exatamente isso. Então, é uma dificuldade assim, que a gente encontra, né? E que às vezes pode ser um procedimento de um custo um pouco maior, assim. Então, é complicado. A falta desses códigos, dessa regulamentação para esses tratamentos atrapalha bastante a gente, assim. Isso é importante. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica... não que não seja importante certas discussões, mas a gente, às vezes, eu sinto que a população, a sociedade como um todo, fica sempre se preocupando com lutas com os mesmos temas, e tem tantas outras coisas que eram simples, por exemplo, simples...
a previsão de um exame, de um procedimento como esse, pode garantir aí a preservação de quantas mulheres ficarem com útero. O doutor falou que tem um procedimento também em relação às varizes, que também faz dessa mesma forma que garante maior qualidade de vida para a mulher de uma forma menos invasiva, é isso? Sim, sim. Por exemplo, como eu comentei, assim como tem as varizes nas pernas, tem as varizes na região pélvica também, que elas estão localizadas próximas ao útero, próximas do ovário, próximas ao canal vaginal. E antigamente a única forma de tratamento seria a retirada do útero. Só que com o passar do tempo, descobriu-se que não tem muita lógica isso, porque as varizes não estão dentro do útero. Elas estão em volta do útero. Então, você tira o útero, mas as varizes estão lá dentro. Né? Elas continuam ali, continuam causando dor, continuam incomodando a paciente. Então, hoje em dia, a melhor forma de tratamento é você conseguir cateterizar essas varizes, né? E aí a gente injeta umas substâncias dentro das varizes e literalmente fecha elas e o sangue não passa mais por ali e resolve o problema da paciente. Em termos assim bem lúdicos, seria fechar ali. As pacientes vão dizer o secar as varizes. Isso. Seca as varizes, resolve o problema sem a retirada do útero. E o procedimento é menos invasivo do que os tradicionais? Muito. Nesses casos, a paciente às vezes não precisa nem ficar internada. Ah, que bacana. Nós fazemos apenas com uma sedação, assim, só um remédio para a paciente relaxar um pouquinho. E o procedimento dura em torno de 40 minutos. Terminou, ela espera um pouquinho na sala de recuperação. Se estiver tudo bem, pode ir para casa andando, sem problema nenhum. Isso serve também para as varizes das pernas? Então, aí das pernas é um pouquinho diferente. Existe também tratamento com catéteres para varizes das pernas, mas daí sempre tem que ser avaliado com calma pelo especialista, porque daí tem casos e casos, né? Tem muitos fatores que influenciam, por exemplo, a idade da paciente, se a queixa é mais estética ou se é uma queixa funcional, ou às vezes a pessoa tem uma úlcera na perna que a causa são as varizes. Daí também muda a abordagem também. Tem que analisar cada caso. Tem que analisar cada caso. Se a pessoa teve trombose ou não no passado, né? Ou se ela tem, às vezes não são só varizes, ela pode ter uma malformação vascular, assim, congênita, associada. Então, tem que ser analisado com calma. Mas existe também para as pernas também um procedimento muito semelhante e que realmente revolucionou o tratamento das varizes. Tem que marcar uma consulta lá na Santa Casa para saber qual que é o caso, justamente, né, doutor? Justamente. Mas o que é bom é que, assim, muitas pessoas que no passado eram rotuladas assim, como um caso sem solução, né? Que infelizmente a pessoa tinha que aprender a conviver com a doença dela, hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia a gente pode ter pelo menos uma luz no final do túnel ali e oferecer alguns outros tipos de tratamento assim que possa ajudar o paciente. Assim. Eu fico imaginando isso muito em relação às mulheres que querem tentar engravidar. Porque, por exemplo, às vezes ela tem um diagnóstico de uma adenomiose, que já vai dificultar a questão dela conseguir ter uma gestação, levar uma gestação para frente. E aí ela teria que ou retirar o útero, não, mas ela quer engravidar, não tem nenhum filho. Então ela teria que fazer um tratamento hormonal para postergar, né, jogar para frente o sonho, por exemplo, da maternidade. Só que agora tem essa possibilidade de fazer esse procedimento que garante que a mulher consiga resolver num curto espaço de tempo, com uma recuperação mais rápida, sem adiar tanto o sonho de ser mãe, é isso? Justamente. E é até curioso você tocar no assunto, essa demora também tem um impacto na vida da paciente, até um impacto psicológico até. Com toda certeza. E isso está descrito nos livros sobre o assunto, que muitas pacientes muitas vezes são rotuladas como com depressão ou com ansiedade, ou às vezes isso é coisa da cabeça da pessoa, sabe? Esse tipo de rótulo, assim, de algum distúrbio psiquiátrico, vamos dizer assim, mas na realidade ela tinha doença
né, e não está resolvendo o problema dela, e com certeza qualquer um ficaria, né, Não consegue realizar um sonho, não né? ficaria satisfeito com a situação, né? Agora você imagina você anos e anos e anos tentando, e vai num consultório, vai em um médico, vai em Ninguém outro, descobre. ninguém descobre, e fica aquela coisa, e ela não vê a solução para o problema dela, assim, né? E agora a gente já E às vezes fica fazendo tratamento com hormônio, que também não traz não resultado. traz resultado, traz efeitos colaterais A mulher também. engorda, muda o humor. Isso, Isso isso. acaba com o sonho de qualquer mulher, acaba com a autoestima de qualquer mulher. E é aquilo que eu falei, é na idade, que seria a idade de ouro da mulher, né? Sim. Vamos dizer ali entre os 20 e 40 e poucos anos, assim, você perder esse tempo que não volta mais, Exato. entende? Então, tudo é uma questão de fazer a avaliação de forma correta, assim, né? E é muito bom que essa informação chegue também, mas é importante que a gente chame a atenção, né, dos reguladores, legisladores dessa questão, mesmo da Com garantia de certeza. direito, para que, olha, existe essa possibilidade que isso também seja um mecanismo ofertado na rede pública de saúde, Sim. porque é mais do que garantir direito, né? É uma questão de saúde pública. Vamos pedir um código para o nosso procedimento. Vamos. É isso que está faltando, principalmente. Com toda certeza. Eu Seria acho o começo, né? Sim. Porque daí você consegue regulamentar mesmo o procedimento. E essa informação também, né? Muitas vezes Sim. não sabe que tem. Por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico da adenomiose, eu vi lá que a cura era retirada do útero. Eu falei, mas meu Deus, não é que eu quero ser mãe, né? Ai, tenho certeza, tenho um sonho. Não é nem essa questão. Mas, assim, uma paciente jovem, sem filho, recebe o diagnóstico que é a retirada do útero, né? Assusta, não. Então, tem a possibilidade do tratamento hormonal. Mas se no meu caso fosse uma mulher que quisesse ter um filho para daqui 6 meses, né, me programar. Verdade. Então, isso para mim, por exemplo, ou para uma mulher que está na situação, faz toda a diferença, saber. E as mulheres que não têm condições de pagar isso de forma particular, como é que fica? É verdade. Elas ficam desamparadas, infelizmente. Com toda certeza. Às vezes fica ali sofrendo. E isso, eu acho que a tendência, quando não se trata, como toda doença, é piorar, né? Mais dores, que acaba virando uma, como o doutor falou, dor pélvica crônica, né? Uma cólica que... E como fica sem solução, né? Realmente pode até levar até um distúrbio, uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa do gênero, assim. Realmente incomoda muito e tem um grande impacto mesmo na qualidade de vida da mulher. Quem é mulher sabe como isso interfere, né? No ciclo. Ela faz assim, acho que toda mulher, eu acho que faz a agenda do mês e já tem aquela semana que ela fala... essa, aqui, né? para treino, é ruim de treinar, é ruim para trabalhar, a disposição já não é a mesma, a mulher já fica irritada de ter que passar por isso, e troca de roupa, e assim, é um desconforto gigantesco, né? E não é normal. Não, e às vezes até impacta na família Com também, toda né? certeza. Sei Em lá, todo se é rendimento. casado ou não, com filhos e tudo mais, assim, né? Tudo, né? Tem um impacto sobre todos os aspectos da vida, né? Em todo o rendimento da mulher, né? Da vida da mulher em relação a isso. É uma ótima pauta, é um ótimo assunto, né? Espero que o pessoal que está nos assistindo, a mulherada principalmente, se informe, né? Porque é importante, quem tem conhecimento tem tudo, né? Às vezes, concordo. Não que a gente vai querer dar uma de médico, mas às vezes vai falar, olha, será que... Não, saber que existe. Exatamente, existe, né? quais são as outras alternativas. Porque hoje, se você dá um Google aqui, você não encontra muitas informações a respeito desse procedimento. Verdade. E a gente tem aqui na cidade. Em Ponta Grossa, na Santa Casa. Não, antigamente achava-se que não tinha nem no país, pra você ter uma ideia, assim, né? Começou a vir em São Paulo, Rio de Janeiro, assim, mas é sempre assim, todas as novidades na medicina sempre vêm primeiro São Paulo, grandes centros, aí aos pouquinhos vai vindo para vai se disseminando pelo país. Doutor, assim. E qual que é o caminho para a mulher que se identificou com esses sintomas, né? Que tem, por exemplo, um alto fluxo, cólicas, que já tentou de tudo e não conseguiu. Qual que é ela tem que procurar passar pelo ginecologista antes ou ela pode procurar direto assim, a recomendação é que sempre tenha um ginecologista de confiança, né, que avalie a mulher com um aspecto geral, assim, até para identificar, fazer um diagnóstico diferencial, né? Porque às vezes a mulher pode ter uma neoplasia em algum órgão do aparelho genital feminino, você acha que é uma adenomiose, mas na realidade é uma neoplasia e está totalmente contraindicado o procedimento. Então, sempre tem que ter um ginecologista de confiança acompanhando. É um trabalho em conjunto, isso mesmo. E
quando procurar, no caso o cirurgião vascular, o especialista nessa prática, nós sempre solicitamos mais exames de imagem mesmo, que nem eu comentei, principalmente a ressonância magnética, para que a gente tenha um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo. Né? Não confiar apenas só em exame de sangue ou só num preventivo, ou não ficar no achismo, vamos dizer assim. Sair do básico também, né? Sair um pouquinho do básico. Uma vez por ano não custa investir um pouquinho mais em exames de imagem para ter certeza. Se tem algum problema, não dá para economizar na hora de buscar possíveis causas, né? Claro. Não é que vão pedir ressonância para todo mundo, né? Mas as que têm indicação, eu acho que é muito válido. Numa desconfiança já vale. Isso. Porque eu lembro muito desse caso da Anitta ali, que ela reclamou assim, que ela sofria um monte, tinha cólica, tomava anticoncepcional disso, daquilo, não resolvia, nenhum médico, não sei o quê. Foi diagnosticada com endometriose. Eu lembro que o assunto da endometriose foi tratado em vários. Às vezes as pessoas, as figuras públicas, elas têm essa utilidade mesmo, né? De trazer à tona assuntos. Né? Nós não temos aqui o potencial da Anitta, mas a gente está fazendo a nossa parte, né? Levando a informação a respeito da adenomiose e também dos tratamentos alternativos. Claro. Né, que são menos invasivos e que podem garantir à mulher aí, principalmente uma qualidade de vida e salvar o direito não, né, a realização, a possibilidade de ser mãe, né? Sim, justamente. O outro aspecto também que é importante comentar, também está descrito também que algumas mulheres, principalmente as mais novas, quando retiram o útero, muitas acabam sofrendo assim de vamos dizer assim, uma alteração até psicológica assim, que ela sente como se fosse mutilada. Sim, entende? mas com toda certeza. Vamos dizer assim, a cirurgia deu tudo certo, perfeito, né? Tá resolvido o problema dela. Entretanto, é como se ela tivesse um vazio assim dentro dela. É o órgão, é o que diferencia, o que faz a mulher, né? Justamente. É o útero. Que pode influenciar na personalidade dela, pode influenciar na libido, entre outras coisas. Toda a qualidade assim, né? de vida do ser feminino, digamos assim, isso, né? Isso mesmo. Está ligado ao útero. Por isso que é tão importante, né? Justamente. A mulher se cuidar nesse sentido, né? Prestar atenção. Os homens também entenderem que realmente não é frescura quando a mulher reclama que tá de TPM. Isso é importante. Quando a mulher reclama que não quer sair, que não quer trabalhar, que tá com dor, que o fluxo tá muito grande, porque realmente só quem é mulher é que passa. Verdade. Se a gente pudesse fazer um experimento e colocar ali os homens, eu tenho certeza que eles iam reclamar muito mais. Você sabe que nem sempre a história do sexo frágil, que é a mulher, não sei se é bem assim, não. Mas olha, eu tenho certeza. Esses dias até eu fui conversando, eu falei, tá com cólica, mas qual que é o sentimento? Daí um amigo meu pediu pra explicar qual que era a cólica. Eu falei, olha, aqui eu sinto, parece que tem uma faca dentro do meu útero rasgando. E eu sinto tanta dor que meu corpo se contrai, ele tem contração que eu fico com cólica e com dor na minha lombar. Porque daí sim, claro, o corpo, eu sinto tanta dor que a gente vai ficando tão tensa, sem contar aqui, né, que a gente vai acumulando, mas eu sinto dor nas costas, assim, a minha lombar, parece que eu dormi errado, fiz... Daí ele falou assim, nossa, ninguém nunca tinha... falado isso pra mim, eu falei, dessa forma, assim, dessa forma. Eu falei, mas como se tivesse uma faca o tempo inteiro ali. E é constante, né? Não parece que não para nesse período. Verdade. Então não é fácil. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Saber que a gente tem um profissional com esse gabarito aqui, com a possibilidade de realizar esse procedimento aqui na nossa cidade, no Hospital Santa Casa, é muito importante. Agradeço aí a troca de conhecimento e falar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai trazer muita informação para quem ainda não tem esse acesso a esse tipo de conteúdo. Sim. E... tentar ao máximo ajudar as pacientes, que, como você falou, conhecimento é tudo. E a nossa função é disseminar a informação, né? Informação correta, né? Tudo que nós falamos aqui é tudo baseado em ciência mesmo, né? Ciência médica, não é nenhum achismo, é uma técnica que realmente funciona, está descrito. Tem as suas contraindicações também, não são todas que podem fazer o procedimento, aí vale da avaliação do especialista, né? Mas
O intuito mesmo é ajudar mesmo as pessoas que, às vezes, por falta de informação, não conseguem chegar até Não tem nós, nem né? esse fio de esperança, né? Essa possibilidade. Justamente. Ou é isso ou aquilo. Não, mas tem aquilo ali também. É Muito verdade. importante. É verdade. Mas eu agradeço a oportunidade, foi um prazer também estar aqui, né? E tomara que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas aqui na região dos Campos Gerais. Com toda certeza, doutora. Informação é sempre bem-vinda, ainda mais quando é informação de utilidade pública, que também trata casos de saúde pública. E espero que esse podcast também comece aí a despertar nos nossos representantes públicos a vontade de estudar a fundo Com e certeza. colocar isso como algo que para o futuro a gente pode oferecer para todas as mulheres na rede pública de saúde. Com certeza, com certeza. Muito obrigada a todos que nos Obrigado. assistiram. Esse foi mais um episódio do nosso SantaCast. Até o próximo.